Vou ser muito rápido, irmãos. Eu só trouxe uma folha de esboço. Oh, glória, né? São Lucas capítulo 23 e o versículo 33. Foi o início de 7 palavras que Jesus falou. Jesus, ele na cruz do Calvário, ele disse 7 palavras. Eu estava fazendo uma reflexão. As últimas palavras de um homem antes de morrer. Eu fiquei imaginando qual foi as últimas palavras que o prefeito de São Paulo, o Bruno Covas, ele falou com a sua família. Hoje ele veio a óbito, perdeu a luta, né, contra o câncer. E eu fiquei pensando comigo, o que ele falou com a família dele? As últimas palavras de um homem, as últimas palavras de uma mulher, quando sabe que não terá mais o dom da vida. Jesus, ele foi levado ao alto do Gólgota, o lugar de caveira. E na primeira pronúncia dele na cruz, no capítulo 23, no versículo de número 33 de São Lucas, ele vai dizer: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Nesse momento, Jesus ele vai tocar em algo muito clássico na vida do cristão, que é o perdão. Ele vai exemplificar aqui qual foi o real motivo ou significado de toda a sua trajetória dolorosa, começando lá no Getsemane, aonde ele orava a Deus e pedia para que tirasse dele aquela agonia, aquele sentimento de dor, aquele sentimento de imparcialidade naquilo que Deus havia lhe entregado. A segunda palavra de Jesus na cruz do Calvário, São Lucas também no capítulo 23 e no versículo 43, ele vai liberar uma palavra de salvação, comprovando que ele cumpriu o seu propósito. Jesus estava morrendo, mas ele não estava morrendo por obra do acaso ou obra aleatória. Ele estava morrendo pelo um bem maior, pela salvação de uma humanidade que caminhava para a perdição. Ele vai dizer: ainda hoje estarás comigo no paraíso. A história dá o nome a este homem afortunado, por nome de Dimas, aquele que se arrepende. Ele consegue olhar para Jesus no Calvário e ver a soberania de Deus, o plano perfeito de Deus. Que nós, irmãos, não viemos, é uma rápida reflexão, que nós não viemos perder essa visão do Calvário. Tem pessoas que olham para a cruz, olham para o Calvário e não conseguem enxergar mais essa beleza, esse privilégio que nós tivemos em receber a salvação através do sofrimento de um homem. E ele não era um homem qualquer, ele era Jesus Cristo, ele era o Filho de Deus. E eu fico me perguntando muitas das vezes o porquê que as pessoas não têm mais interesse em conhecer o Salvador da humanidade. Quer ver coisa? Quando o ser humano se interessa por um artista, por um ídolo. Eu vi esses dias um programa na televisão, onde estava sendo premiado aqueles que sabiam mais coisa do seu artista. E foi uma jovem ali na frente, ela foi trêmula, porque o artista estava do lado, ela foi tremendo-se, toda se tremendo. E ali o entrevistador perguntava as coisas para ela, e ela sabia de tudo, ela sabia de coisas que até o próprio artista não sabia. E ela falava com maestria, data de nascimento, lugares de show que foi, primeiro álbum, e falava tanta coisa assim, eu fiquei impressionado. Ela conhecia a fundo quem era o seu ídolo. E o nosso ídolo Jesus, nós conhecemos? Nós nos aprofundamos
em conhecer a Cristo? Ou nós somos levados por qualquer tipo de palavra? Qualquer coisa que a gente vem, chega na igreja, já se dá por satisfeito e tá bom, e eu vou para casa. Em casa, será que nós temos a curiosidade de ler a palavra e de entender quem é esse homem que mesmo estando na cruz do Calvário, crucificado, pregado, as suas duas mãos, os seus dois pés, colocando-lhe uma coroa de espinho de figueira brava, aqueles espinhos de pouco mais de 3 a 4 centímetros, que alguns historiadores dizem que chegou a até perfurar o seu crânio. Ele está ali preso nos seus últimos momentos de vida, e ele vai prezar por algo de tanta ou de suma importância na vida do cristão, que é a salvação. E ele libera a palavra de salvação para aquele ladrão arrependido. Ele vai dizer: ainda hoje você estarás comigo, você entrará ao paraíso comigo. Um homem que não tinha conhecido o plano de salvação, o homem que não trilhou os caminhos como outros tiveram a oportunidade, como nós tivemos a oportunidade de trilhar. Mas ele vai reconhecer no seu último estágio, no seu último momento de vida. Eu fico me perguntando, será que esses que estão morrendo, porque há uma enxurrada de pessoas morrendo. Parece que Jeová resolveu chamar a senha de uma meia dúzia. E se minha senha for chamada hoje, de tanto eu pregar, de tanto eu falar de Jesus Cristo, mas será que no fundo eu conheço a esse a quem eu prego? Porque essa mesma palavra que eu prego, essa mesma palavra, ela pode me condenar. A minha preocupação hoje não é trazer belos sermões, não é trazer mensagem para que você pule, levante a mão, dê glória a Deus, e isso venha me satisfazer como um bom orador. Você não é detentor de uma retórica ou de uma oratória boa para impressionar uma plateia. Essa palavra, será que ela faz efeito dentro de mim? Será que eu estou sendo compungido por essa palavra? Será que a mensagem da cruz ainda comove esse coração duro? Eu fico me perguntando, e são perguntas que às vezes eu não tenho resposta. Mas esse homem aqui, ele vai olhar para Jesus, mesmo olhando aquele semblante de dor, de sofrimento, porque Jesus passou a madrugada toda sendo interrogado, um terror psicológico tão grande. Após disso aí, ele é levado ao pátio do palácio ou da fortaleza por nome de Antônia, e ali mandam desferir chicotadas. Aqueles soldados romanos não eram de aspecto franzino como Jesus, eles eram fortes, eles eram acostumados a bater e a massacrar. Você não vai ver um segurança magrinho por aí, você vai ver seguranças fortes. E os soldados romanos eram fortes. Nas suas mãos ele tinha um instrumento por nome de azorrague. Era tiras de carneiros, pedaços de couro de carneiros. Nas suas pontas tinha pedaços de ferro, pedaços de ossos. E cada chicotada daquela que era desferida, abriam cortes profundos em Jesus. Quem já assistiu aqui aquele filme lá de Mel Gibson, A Paixão de Cristo? Quem já assistiu? Terrível. Alguns críticos, dramatólogos do cinema, vai dizer que aquilo ali foi um espetáculo de horror e que Jesus não passou de nada daquilo, que Mel Gibson estava doido. Mas vai no YouTube depois e coloca lá o testemunho do ator que interpretou Jesus lá na Paixão de Cristo. Jim Caviezel, não sei a pronúncia certa, mas se você colocar lá, ok Google, talvez saia certo lá. Jim Caviezel. Esse homem não foi mais o mesmo depois que interpretou Jesus. Já tem até tradução, né, pastora? Já tem o vídeo com a legenda em português. Antigamente não tinha, e até o áudio em português. Ele disse que não conseguiu ser mais o mesmo. Diz que passou-se, depois daquela
encenação, aquele trabalho que ele fez, diz que até para ele atuar em outros filmes, diz que ele não conseguiu mais papel. Ninguém queria mais trazer ele para poder trabalhar, porque a imagem de Cristo ficou associado a ele. Então, isso é algo extraordinário. A presença de Deus invadiu na vida desse homem, que ele conta que ele se converteu ao cristianismo. Ele hoje é um cristão, por ter vivido aquela encenação, por ter participado daquele filme, e aquilo mudou toda a sua vida. A terceira palavra que Jesus vai liberar na cruz, São Mateus capítulo 27, versículo 46, vai ilustrar o cuidado de Deus, o cuidado de Jesus Cristo para com a família. E hoje nós estamos em um culto de família, porque quando ele está ali, que ele olha para sua mãe chorando, desesperada, porque ela não podia fazer nada, que aquilo era a vontade de Deus. Eu já vi uma mãe chorando, e aquele testemunho daquela mãe me comoveu. Ela disse: eu orei a Deus para que o meu filho não morresse pelas mãos de traficante. E eu perguntei para ela: mas a senhora? Ela disse: não, eu não estou triste. Eu perguntei: como a senhora está? Ela disse: eu não estou triste. O meu filho levou um bocado de tiro. Ele foi baleado tantas vezes, para você entender. Ele foi baleado tantas vezes que a última vez que ele teve lá, o médico disse: eu não vou ter mais como costurar você. Ele teve que tem que abrir, né, a cirurgia, eu esqueci o nome dessa cirurgia, que abre a barriga, o estômago, diz que retira todos os órgãos e começa a olhar órgãos por órgãos para ver se o projétil não atingiu algum órgão vital. Aí depois coloca de volta. Qual é o nome dessa cirurgia, pastora? Eu esqueci o nome. Tem um procedimento que os médicos falam. Aí diz que depois coloca os órgãos de novo e fecha. Esse moço levou tanto tiro, que quando voltou a última vez, os médicos disseram: moço, eu não tenho mais o que fazer, nós não tem mais pele. Teve que juntar, colocar uma placa, aí teve que colar um pedaço e o outro pedaço nessa placa, porque não tinha mais pele, não tinha mais carne para costurar. Quantas foram as vezes que abriu e fechou o corpo desse homem para poder retirar os projéteis? E fora os outros que não conseguiu tirar, que ficou alojado. Essa mulher é uma mãe, o nome dela é Dona Zenaide. Ela é a avó do meu segundo filho, e quem morreu foi o tio, o seu Erion, o nome dele chamava Erion. E ela conversando comigo, ela disse: graças a Deus, eu louvo a Deus. Eu pedi tanto a Deus que ele não morresse pelas mãos do traficante. Aí disse que foi um dia, ele estava trabalhando, ele estava olhando o carro nas ruas lá da cidade de Itabuna, no centro da cidade. Aí disse que ele ganhou umas bananas da terra e foi para casa e chegou lá, mandou a sua companheira fritar aquelas bananas da terra e comer com farinha. Aí disse que ali ele comendo aquela banana da terra com farinha, se engasgou, começou a tossir, forçou, a cirurgia dele abriu, levou às pressas para o hospital. Quando chegou lá não teve mais jeito. O médico falou: não tenho como fazer mais nada. Não tinha mais como recuperar. E ele morreu. A oração de uma mãe, olha o ponto que chegou. A mãe orou e disse: Deus, não deixa que o meu filho seja morto pelas mãos do traficante. Que o Senhor leve logo ele, mas leve com uma doença. Leve de uma outra forma, porque ela não queria ir ao Instituto Médico Legal reconhecer o corpo do filho que estava lá crivado de bala. Aí eu fico olhando aqui Jesus falando: mulher, eis aqui o teu filho. Só que o propósito aqui de Jesus era um propósito maior. Jesus estava ali naquele momento entregando o seu sentimento, mostrando para aquela mulher que ele estava morrendo para que outras famílias favorecessem e recebessem o benefício que era a salvação. Ele estava falando: mãe, a senhora está perdendo o filho, mas a humanidade está ganhando a salvação.
Quantas outras mães que vão ter a salvação dos seus filhos? Quantas outras famílias que receberão a cura através desse sacrifício que eu estou fazendo aqui? Aí depois Jesus vira para os seus discípulos, olha para os discípulos com aqueles semblantes tristes, se perguntando talvez, e agora o que será? Porque se o nosso Salvador está morrendo, como que nós seremos agora libertos? Como que nós seremos? Eles ainda não entendiam qual era o plano de salvação de Jesus. Eles ainda não conheciam que ali, na verdade, quem estava morrendo era o Cordeiro Santo. E através da morte de Cristo, abriria-se na história uma brecha aonde nós estávamos fora. E nós, a partir daquele momento, entraríamos na história. A humanidade seria mudada. A história da humanidade seria mudada. É tanto que, independente se é ateu, se é cristão, se é budista, católico, espírita, independente de qualquer dessas religiões, quando ele pega os livros das histórias, eles têm que ler antes de Cristo e depois de Cristo. Porque a história se divide nessas duas partes aí. Antes de Cristo e depois de Cristo. Eles têm que ler e entender que houve uma regeneração, houve uma mudança. A história muda. Deus, ele muda completamente a história da humanidade através da morte de Cristo. E quando Cristo, Jesus, olha para os seus discípulos, ele dá uma palavra tão carinhosa, uma palavra tão meiga. Ele vai dizer aos discípulos: eis aí a sua mãe. Ele estava exemplificando naquele momento a importância da família. Uma palavra de cuidado, uma palavra de aproximação. A quarta palavra foi uma palavra de desamparo. Ele vai se sentir, agora é a hora dele olhar para o seu estado. Mesmo ele sendo Cristo, agora ele vai olhar para o seu próprio estado. Ele vai mostrar, declarar a sua natureza humana. João capítulo 19, versículo 28. Ele vai dizer da seguinte maneira: eu tenho sede. Jesus, ele teve sede. Como eu falei para vocês, Jesus, ele teve a sua última ceia com os seus discípulos, depois que ele saiu de Betânia, quando ele esteve na casa de Simão, o ex-leproso, aonde aquela mulher entrou com um vaso de alabastro e quebrou nos pés, e enxugou-lhe com os seus cabelos. Aí depois disso, Jesus manda preparar a ceia. Aí depois da ceia, Jesus vai para o monte do Getsêmani orar. Depois da oração do monte do Getsêmani, Jesus é preso, levado até a fortaleza Antônia, interrogado. Jesus é mandado para Herodes. Herodes manda para Pilatos. Pilatos devora. Então houve uma briga política ali. Quando caiu na mão de Pilatos, Pilatos disse: não é minha jurisdição, mando para Herodes. Herodes, querendo fazer uma média com Pilatos, mandou de volta. E nisso Jesus estava perdendo, sendo desidratado. Jesus perdia líquido, o psicológico abalado. Aí amanhece, não acha culpa em Jesus, manda bater nele, desfigura o corpo dele e depois entrega a haste da cruz. Um homem não poderia carregar a cruz era muito pesada, cerca de 200 quilos. A cruz estava sob medida para Barrabás. E jogam aquele pedaço de madeira nas costas dele e mandam ele sair pelas ruas de Jerusalém, pela via dolorosa de Jerusalém, e ali ele vai ser escarnecido. Quando Jesus chega lá no alto do Gólgota, no lugar de caveira, Jesus está com aquele aspecto esquelético, com fome, com sede. E ele vai dizer: eu tenho sede. Você pode imaginar isso? Eu tenho sede. O que vão ofertar para Jesus é vinagre. Jesus rejeita o vinagre. Por que aquele balde de vinagre estava ali próximo? Isso era uma forma de amenizar a dor, porque o vinagre, irmão, é anestésico. Se você cortar o dedo, cortar alguma parte do seu corpo, você tacar o vinagre em cima, na hora ele vai adormecer.
E Jesus não poderia estar ali sob influência de nenhum tipo de analgésico ou anestésico. O sacrifício tinha que ser perfeito. O sacrifício, meu Deus do céu, o sacrifício tinha que ser imaculado. Eu prego isso aqui, irmão, mas não é fácil você falar de um cenário. É bom pregar bênção. É bom pregar Jesus andando por cima da tempestade. É bom pregar Jesus dando vista ao cego. É bom pregar Jesus mandando o paralítico se levantar. Isso é maravilhoso falar. Isso traz uma alegria, um gozo. E falar dessa outra parte, a parte do sofrimento, a parte da dor. E Jesus ali, ele vai declarar o seu estado humano. Jesus era 100% Deus, mas Jesus também era 100% homem. E às vezes você se pergunta, mas por que Deus enviou o seu filho para tamanho sofrimento? Jesus, na verdade, ele queria entender. Jesus, na verdade, ele queria compreender o porquê que o homem era tão infiel a Deus. Ele queria conhecer os sentimentos, ele queria saber do que passa na mente de um ser humano ao ponto de trair o seu próprio Deus, ao ponto de rejeitar as bênçãos do céu. Então Jesus, ele veio, ele se fez maldição, ele se passa, na verdade, aqui como maldição para nós. A sexta palavra de Jesus na cruz do Calvário, Jesus vai dizer: está consumado. É naquele último momento que ele diz: agora está feito. Não posso mais voltar atrás. Nem se eu quisesse eu poderia. Porque está feito. Está consumado. Jesus, ele vai liberar uma palavra naquele exato momento ali. E ele vai dizer: tetelestai. Está pago. Eu paguei. O que ninguém queria pagar. O preço por uma humanidade que não tinha valor. Na verdade, nós não tínhamos valor nenhum. Nós não tínhamos valor nenhum. Mas ele pagou, ele disse: é meu. Está pago. O preço de sangue do Filho de Deus. Então hoje você pode olhar para dentro de si. E você pode ter a certeza e a convicção. O seu preço foi o maior preço já pago. Nenhuma bolsa de valores, nenhum fundo de investimento, nenhuma riqueza aqui nessa terra pode jamais pagar o que foi pago por você. Você pode se alegrar com essa palavra? Você pode sentir dentro de si agora um orgulho profundo, porque Deus enviou o seu Filho amado para a morte, morte de cruz. A pior morte que tinha, o pior sofrimento que tinha naquela época. E ele vai dizer: está consumado, está feito. Oh. A última palavra desferida na cruz do Calvário, São Lucas, no capítulo 23, no versículo 43, ele vai dizer: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Essas são as 7 palavras que Jesus, ele vai deferir, ele vai falar na cruz do Calvário. A maior pregação de todos os tempos. A maior pregação de toda a humanidade. A maior pregação que nós já podemos ouvir. As melhores e maiores palavras. Um famoso zombador, por nome de Voltaire, teve um fim muito trágico, terrível. A sua enfermeira disse que nenhum preço, nenhum dinheiro de toda a Europa pagaria ela, para ela ficar olhando e vendo a morte daquele zombador. Ela disse que foi uma cena tão trágica, disse que foi uma imagem tão terrível, que ela não queria dinheiro no mundo para voltar a ver aquela cena. David Aines, o ateu que gritou: estou nas chamas, disse que o desespero dele também era avassalador. Um filósofo inglês, Hobbes, ele disse: eu estou diante desse terrível lago. Eu fiz uma pesquisa das últimas palavras que um homem poderia dizer antes da sua morte.
um homem por nome de Mazarino. Ele dizia: ó alma, o que será de ti? Um antigo presidente da Câmara Alta Inglesa, Sid Thomas Cortes, vai dizer: até neste momento eu pensei que não havia Deus e não havia inferno. Agora eu sinto que ambos existem. Estou sendo entregue à destruição pelo justo e supremo juiz. Goethe, ele vai dizer: mais luz, porque ele estava em trevas. Getúlio Vargas, o ex-presidente da República, no dia 24 de 8 de 1954, ele disse: eu saio da vida e entro para a história, antes de pegar um revólver de calibre de número 22 e atirar contra sua própria cabeça. Um suicida, dizendo que saía da vida e entraria para a história. Eu tenho uma conclusão aqui, eu finalizo. De tarde eu estava rascunhando, lendo a Bíblia, e eu anotei isso aqui. Conheça a Deus, é um conselho. Conheça a Deus. Conheça o Deus que você serve. Não apenas em palavras persuasivas, mas conheça a Deus com os seus sentimentos. Conheça a Deus com as suas experiências. Conheça a Deus com as suas fraquezas, com as suas percas, com as suas dores. Conheça a Deus com a sua vitória, conheça a Deus com as suas derrotas. O máximo de experiências que você puder ter com Deus, tenha. O máximo que você puder absorver de Deus, absorva. Porque nós estamos caminhando para a eternidade. E nós precisamos conhecer quem é o detentor, quem é o dono da eternidade. Nós precisamos saber mais dele. Saiba das promessas que Deus tem para você, para a sua vida. Não coloque o futuro da eternidade em perigo. Não coloque o futuro da eternidade em dúvida. Quer ver coisa? Para você entrar em uma faculdade, primeiro você faz um pré-vestibular. Eu já ouvi dizer que quem está estudando para um pré-vestibular diz que não tem vida. É dia e noite com a cara nos livros, nas bibliotecas, estudando. Porque sabe, se não estudar, se não aprender a matéria, vai chegar lá, vai ser reprovado. Então que medo é esse de alguém que se tranca por semana, por meses, dentro de casa, e teme de chegar em uma sala de aula e não acertar uma questão e ser reprovado? Que medo é esse? E por que nós não temos o temor? E por que nós não estudamos a Bíblia, nós não lemos a Bíblia? Por que a maioria dos cristãos fica aí em busca de revelações e profecias mentirosas, mas esquece de ler a Bíblia? Esquece de ter um encontro verdadeiro com Cristo. Quando chega na faculdade, porque depois do vestibular não acabou, vem a faculdade. 4 anos, 5 anos. E depois de formado ainda continua estudando. Quem estuda a faculdade não tem tempo para nada. E quem trabalha para bancar a faculdade, pior ainda. Cadê a dedicação dos cristãos? Para passar em um concurso federal ou estadual, o que quer que seja. Se você não tiver um processo seletivo bom, se você não tiver atributos, um bom currículo, você não passa. A vaga é preenchida para outro. E no céu tem sido assim. Tem pessoas que estão perdendo a sua salvação. Está morrendo com o endereço do céu no bolso. Quantos que descem o abismo? Quantos que nesse exato momento estão descendo ao abismo? O que falta para nós verdadeiramente nos converter ao Senhor? O que falta, irmãos, para que nós possamos entender qual é o real sentido do evangelho, do cristianismo? Não é apenas a vinda aqui numa igreja, não é apenas um culto de 2 horas, não é apenas pegar uma Bíblia, colocar debaixo do braço e ir para a igreja. É muito mais além. Nós servimos a um Deus que é eterno e que nos convidou a morar com Ele na eternidade.
O que é que você tem feito? O que é que você tem contribuído para que isso aconteça? Para que isso se torne realidade na sua vida? Oh, eu estou preocupado. Eu tenho pedido a Deus muita sabedoria, para que Deus me ilumine, para que Deus fale comigo o que é que eu preciso fazer. Porque agora não é só a minha vida, é uma igreja. Antes era apenas a minha família, mas agora é uma igreja. Que tipo de líder que eu estou sendo? Que tipo de pastor que eu estou sendo? Qual é o meu testemunho diante da igreja a qual eu estou pastoreando? Você lembra de Gandhi? Você conhece a história? O homem que influenciou milhares de pessoas a adorar o Deus rato. Onde ele colocava bacias de leite e começava a fazer uma reza, uma oração. E os ratos sentiam o cheiro da nata, do leite fresco, saía de dentro dos bueiros, de dentro das cavernas subterrâneas, e iam naquelas bacias, se alimentavam com aquele leite. E o mesmo ali soltava os seus excrementos, a sua urina. E aquelas pessoas depois começavam a levantar a mão para o céu e diziam: oh, o Deus rato nos visitou. E eles iam lá e bebiam aquele próprio leite. E quantas pessoas que foram morrendo. Isso é apenas uma das inúmeras histórias absurdas que nós estamos encontrando por aí. Ministérios que abrem portas aleatoriamente e vêm com falsas doutrinas de ensinamento, que nem ele mesmo próprio tem certeza da sua salvação. É um cego guiando o outro, como se ele não tem convicção que vai ser salvo. Como ele pode guiar alguém para a salvação? É triste, mas é a realidade. Um certo ministério aí estava vendendo loteamento no céu. E os irmãos indo e comprando. Irmãos, não se compra o céu. O céu não é vendido, o céu é merecido. O céu é renúncia. Só veremos a Deus se o nosso coração for limpo. Os limpos de coração verão a Deus. No céu, irmãos, não entra essas coisas esquisitas que nós estamos vendo por aí. A Bíblia diz que a porta é estreita e o caminho é apertado. O caminho é espinhoso. Esse evangelho de portas arregaladas, eu não acredito. Cuidado com esses caminhos de facilidades, com essas propostas convidativas e bonitas. O evangelho não é isso. Leiam a Bíblia. Tenha curiosidade. Se o pastor ficar falando aqui um pouquinho de mais minutos, não acha ruim não, aprenda um pouquinho. Junto nós aprendemos um com o outro. Sinto o prazer de ouvir a palavra. Sinto o prazer, irmãos, nos últimos dias a palavra diz que haveria fome, não de comida. Haveria sede, não de bebida. Mas disso aqui, vai chegar uma época que o povo vai cansar. As mentiras vão cair à tona, como estão caindo. Os falsos profetas vão ser desmascarados, como estão sendo desmascarados. E só vai prevalecer uma coisa, a palavra. Vai vir uma fome, uma sede tão grande de pessoas procurando uma igreja que pregue a palavra, que sacie o coração com a palavra. E vão ser difíceis de encontrá-las. Eu louvo ao Senhor Jesus, que nós estamos aqui prezando por um bem maior e servindo a Deus através da sua palavra. Guarda essa mensagem, essa reflexão. 24, 25, 30 minutos. Que Deus lhe sustente pela palavra. Que o Senhor, Espírito Santo, Deus, Labau, céu, Faua, que a palavra, Deus, possa estar dentro do nosso coração. Meu Deus, a tua palavra, ela sempre terá aqui nessa casa a primazia. Nada mais do que a palavra. Senhor, nos alegra com a tua palavra. Jesus, traz em nós o avivamento através da tua
tua palavra. Deus, que nós viemos diminuir na tua presença, mas que o Senhor cresça e apareça nas nossas vidas. Qualquer tipo de movimento, nós não somos contra, somos pentecostais, gostamos do movimento, da profecia, da revelação, dos mistérios do céu, mas que venha através do entendimento único que é a tua palavra. Meu Senhor da glória, nós não somos marionete do homem. O homem brinca e está brincando com o sentimento da noiva, está fazendo da noiva de marionete, colocando, introduzindo coisas que não estão na Bíblia. Meu Deus, que o Senhor nos ajude a ter uma fé sadia. Meu Deus, ajuda-nos a servir com alegria e com consciência, e que nós, meu Deus, viemos não ter o fim trágico desses homens que eu citei na Bíblia, que morreram, que deram o seu último passo para a eternidade no abismo, mas que a igreja do Senhor possa encontrar a porta da salvação, o caminho para o céu, o descanso eterno, o lugar de hospedagem segura, a habitação dos anjos, a morada do céu. Oh, Elai, Delai, Labadarava, Subiabaracau, é a sal. Meu Deus, nessa noite nós vamos sentar na tua mesa, Senhor. Nós iremos comer do pão, nós beberemos do vinho, porque isso é uma esperança que breve o Senhor voltará. Breve o Senhor voltará. Breve o Senhor voltará para buscar a tua igreja. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Vem cá, pastora, celebra a ceia. Não estava no script, mas vem cá. Oh, Espírito Santo. Vamos ceiar, irmão, com alegria. Ceia com prazer. Ceia com alegria. Essa pode ser a nossa última ceia. Está tão incerto as coisas. Não temos mais a certeza do amanhã. O nosso